Você sabia que a doença do sono falada na série Sandman realmente existiu e que mais de 6 milhões de pessoas pagaram essa conta, pegaram essa doença? Se você ficou curioso, então não deixe de ver esse vídeo até o final. Eu sou o Luciano. E eu sou o Alexandre. E você está no canal Topzera Nerd. Encefalite letárgica. A misteriosa pandemia da série Sandman realmente aconteceu de verdade. Na série, um dos mistérios presentes é a doença do sono que atinge a humanidade após os acontecimentos do primeiro episódio. Na trama, a doença é explicada como sendo uma consequência do aprisionamento do Senhor dos Sonos, Morpheus, em 1916. No entanto, esse fato não é fruto puro de criatividade do criador da história, Neil Gaiman. A inspiração veio na verdade de uma curiosidade epidemia do sono que atingiu o mundo na mesma época retratada no início da história. Descoberta por Constantine, a encefalite letárgica afetou cerca de 6 milhões de pessoas, sendo responsável pela morte de pelo menos 1 milhão delas. Em Sandman, o espectador acompanha a narração do protagonista sobre o distúrbio do sono que atinge milhões de pessoas após sua prisão na Terra. Essa doença do sono surge após o Senhor do Sonhar, ser aprisionado por Roderick Burgess e ficar confinado por mais de 100 anos, fazendo com que as pessoas sejam incapazes de acordar. Apesar de estar presente na obra recente, essa não foi a primeira vez que a doença foi retratada em uma obra de ficção. Em 1983, a história inspirou o autor Oliver Sacks a investigar as condições de saúde no livro Despertar. E após alguns anos, a obra ganhou a adaptação cinematográfica chamada Tempo de Despertar, de 1990. Mas afinal, o que é a encefalite letárgica? A encefalite letárgica também é conhecida como a doença do sono. Surgiu em meio da Primeira Guerra Mundial, entre o final de 1916 e 1917. Na época eram notícias e informações sobre uma enfermidade incapacitante que atingia diversas pessoas ao redor do mundo de forma misteriosa. Sua origem não era tão conhecida, mas os sintomas incluíam febre, fraqueza física e sonolência, em que em pouco tempo desenrolavam em uma perda de movimento e diferentes graus de consciência. O principal sintoma, segundo relatos da época, era o abandono físico em um sono profundo aonde as pessoas raramente acordavam. O nome da encefalite letárgica foi dado cerca de 4 anos depois, em 1920, por médicos, mesmo sem entender as causas, descobriram que se tratava de uma inflamação no cérebro. O conjunto de sintomas já havia sido descrito várias vezes no passado, inclusive por Hipócrates, o grande médico da Grécia Antiga, que batizou o fenômeno de legartos, febre, tremor, forte fraqueza física com a preservação da inteligência que afeta indivíduos com mais de 25 anos, sobretudo quando está frio e que pode levar a uma pneumonia terminal. Estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas possam ter sido vítimas da encefalite letárgica e que mais de 1 milhão acabou morrendo. E mais de 4 milhões permaneceram em estado catatônico. A única certeza que temos em relação à doença terminou em 1927, sem motivo aparente. Porém, diferente do personagem de Sandman, poucos conseguiram seguir com sua vida normal após despertarem. Algumas pessoas melhoraram bastante após o tratamento, mas a cura milagrosa durou pouco e acabaram morrendo. Já outra parte dos pacientes retornaram para um estado catatônico, por dias ou até semanas, tornando-se paciente de instituição médica por falta de documentação clínica da época. Não se sabe qual foi os tratamentos ou foram os experimentos usados nas pessoas, muito menos como elas foram cuidadas. A triste história é que, por permanecer anos, até mesmo décadas, no estado de sonolência profunda, muitos desses pacientes foram abandonados por seus familiares nos hospitais da época. Além disso, apesar de não haver muitos relatos da época, casos de abuso podem ter sido cometidos enquanto enfermos permaneciam na inconsciência. Assim, tem até comentários na época que o pessoal dizia que assim, nunca viu nada assim. Tantos pacientes naqueles, parecia que imóveis, parecia que estavam congelados naquela posição e se perguntavam o que está acontecendo. Será que tem alguém vivo lá dentro? Todo mundo congelado. Por exemplo, na Suíça, uma noiva adormeceu no altar na França. Mesmo uma mulher que estava às dores do parto não conseguiu despertar da doença. E desde 1927, casos raros de encefalite letárgica foram registrados ao redor do mundo. Especialistas acreditam que o fato de termos poucos casos de novos pelo vírus está adormecido, e esperamos que ele continue assim. O tempo despertar dos anos 1960. Mais de 30 anos após o desaparecimento da doença, muitos pacientes ainda permaneciam no sono ou no estado que estavam antes. Foi nessa época, mais precisamente na década de 60, que o médico Oliver encontrou uma área em um hospital de Nova York com mais de 80 pacientes diagnosticados, décadas antes da encefalite. O então neurologista se interessou pelo caso, até então mal conhecidos pela medicina, e decidiu tentar tratamentos com novos medicamentos. Inicialmente, suas experiências tiveram resultados surpreendentes,
e a maioria dos pacientes em estados mais graves voltou a ter seu controle físico e mental. Pouco tempo depois, no entanto, os pacientes acabaram retornando à letargia. Apesar de não ter tido sucesso no tratamento, a experiência de Sachs é tida como uma das mais importantes para a medicina, já que permitia um conhecimento muito maior da doença. Sachs registrou suas descobertas no livro Despertar, primeiro registro clínico oficial amplo da encefalite letárgica, que despertou mais curiosidade e pesquisa sobre a doença ao longo das décadas. O livro, escrito pelo médico, foi usado, inclusive, para a produção do filme Tempo de Despertar, protagonizado por Robin Williams e Robert De Niro. Lançado em 1990, recebeu 3 indicações ao Oscar naquele mesmo ano. É bem interessante, né? Que tomara que esse sono continue adormecido, esse vírus, né? E depois de especulações e anúncios preliminares, a Netflix finalmente divulgou oficialmente a renovação de Sandman para a segunda temporada. A plataforma divulgou a novidade com um vídeo escrevendo: "O sonho continua". É isso aí, galera. O vídeo chegou por aqui. Se você gostou ou dormiu aqui no meio do vídeo, não se preocupe, porque realmente a doença está adormecida. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixe seu like, seu comentário, porque é muito importante para nós. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. Valeu!